Fala, camada desocupada, aqui é a Kelly e hoje a gente vai falar sobre o Rock Lee e como a hipocrisia de Naruto acabou com esse personagem. Ou do porquê de todos os personagens que foram esquecidos durante a obra, o Rock Lee foi o que mais deixou os fãs tristes de ter deixado ele de lado. Mas vamos começar por partes. A primeira coisa que a gente tem que entender é que é muito comum que em obras o autor crie um personagem que traga um ar de pertencimento para o espectador. Rapaz, falei bonita agora, foi sem gaguejar, a verdade, não tem par pra mim mesmo não, hein? Um personagem que as pessoas que estão assistindo criem empatia por ele e que a gente se identifique de certa forma, porque vamos ser sinceros, quantas vezes você já achou que você não tinha talento nenhum enquanto você via as outras pessoas exercendo o talento deles? E aí que vem o Rock Lee. Num mundo onde todo mundo faz jutsus incríveis, poderes incríveis, ou nasce de uma família que já dá um poder ou um cargo maior, o Rock Lee não tinha nada disso. Ele estava fadado ao fracasso, mas desde aí ele já ensina uma lição da hora pra gente, que ninguém é um real fracasso, ninguém é inútil, você só precisa achar o que você consegue fazer de melhor e focar nisso. E no caso do Lee foi o taijutsu. Em vez de ficar se remoendo, o Lee achou uma solução para mostrar que ele realmente podia ser um ninja e realizar o sonho dele. Mas é claro que ele não ia aprender taijutsu sozinho. E aí que entra o Gai, o cara que vive a mesma situação do Lee sem conseguir fazer taijutsu ou genjutsu. Ele vê o Lee e decide treinar ele. É aí que nasce uma das maiores conexões entre aluno e sensei de todo Naruto. Uma conexão tão forte que com certeza se você assistiu Naruto nos primeiros episódios você achou que eles eram pai e filho. A primeira vez que a gente vê o Lee lutando é quando ele chama o Sasuke pra lutar com ele. Não é uma luta épica, mas pra mim é importante, porque é aqui que a gente vê no comecinho do Odon natural versus o trabalho duro. Porque nesse começo de anime o Sasuke era um personagem mais enjoado de Naruto, porque todo mundo já achava que ele já era o mais forte. Então chegar um personagem e acabar com ele só na base da capoeira já faz a gente enxergar o Lee de outro jeito. Trabalho duro versus dom natural, depois daí vai seguir o Lee pro resto do anime, principalmente nessa luta aqui que é impossível ninguém ter visto. Se você não viu no anime, com certeza você já viu um AMV do Rock Lee versus Gaara ao som de Linkin Park. É uma das lutas com certeza mais memoráveis do anime inteiro, por conta de que a gente já tinha uma empatia enorme pro Lee. Ali a gente não viu só dois personagens brigando, a gente viu um personagem que queria vencer e o outro que precisava vencer. Nessa luta também que a gente vê a famosa cena do Lee tirando os pesos da perna e também a gente vê o quão esforçado o personagem é. Porque até desmaiado ele ainda continuava de pé só para provar que ele podia sim ser um ninja. Depois dessa luta, vem os episódios mais agoniantes de Naruto. O Lee se machuca muito lutando contra o Gaara, então ele tem que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia que a Tsunade fala que tem 50% de chance de dar errado. E se desse errado, ele morria. Mas se ele não fizesse a cirurgia, não tentasse fazer ela, ele não iria mais ser um ninja. Todo o esforço que ele teve até aqui ia ser jogado fora. Era agoniante quando um personagem ia visitar ele no hospital e ele estava todo acabado treinando. Ele decide fazer a cirurgia e que vem uma das cenas que reforça essa conexão que o Gai tem com o Lee. Que enquanto o Lee tá chorando, falando que não sabe o que fazer, o Gai fala que se ele morresse na cirurgia, o Gai também morria com ele. Foram episódios agoniantes, mas que deu tudo certo na cirurgia e depois a gente vê mais uma luta épica do Lee, que é ele lutando bêbado contra o Kimimaro. E o mais legal, lutando ao lado do Gaara, mostrando que o Lee pode ter perdido a luta, mas ganhou o respeito dele. Depois de entender a construção desse personagem que é o Rock Lee, ver o auge dele, agora tá na hora da gente falar sobre a queda. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda, como já diria Glória Groove.
Se o auge do Lee foi em Naruto clássico, onde era focado realmente em lutas de ninjas e ninjas fazendo missão, a queda dele foi em Naruto Shippuden, onde tudo isso se perdeu. Mas pra gente entender isso certinho, a gente tem que voltar lá pra trás, mais especificamente na luta do Neji contra o Naruto, onde mais do que uma luta de dois personagens era uma luta de dois ideais. Onde o Neji acreditava firmemente que existia um destino, que se você fosse destinado a ser um fracassado, você ia ser um fracassado pro resto da vida. E se você fosse destinado a ser Hokage, você teria um destino glorioso. Enquanto isso, Naruto defendia que se você se esforçasse, o destino não importava, você que fazia seu próprio destino. Se você não gostasse dele, era só você se esforçar para mudar. O discurso do Neji irritou o Naruto porque naquela época ele acreditava que ele era um fracassado e a gente também acreditava que ele era. Então esse discurso servia tanto para ele quanto pro Rock Lee também. Não me leve a mal, não quero falar que o Naruto não se esforçou. Se tivesse um time de esforço e talento, Naruto seria o meio termo dos dois. Eu falo que o Naruto tá no meio dos dois porque o Naruto se esforçou, isso é óbvio. Mas depois de um tempo a gente vai descobrindo coisas que pelo olhar do destino faz o Naruto não ser mais um Zé Ninguém. A gente descobre que ele é filho do quarto Hokage, a encarnação do filho de um deus, o que faz ele ser reencarnação também do Hashirama. E também o que mais me pegou em tudo, ele é a criança da profecia. Ou seja, ele literalmente foi destinado a ser alguma coisa. Mas por mim tava tudo bem ter apresentado isso pra gente, porque tecnicamente o Naruto já estava no finalzinho da jornada dele. Isso não iria pagar todo o esforço que ele teve para chegar até aqui. Até porque a maioria das vantagens que o Naruto tinha, ele não usou, não fez diferença na história. Só que aí depois, quando a gente chegou no arco da Quarta Grande Guerra Ninja, isso fez uma diferença enorme. Porque a história estava perto de acabar, então eles tinham que conseguir poder mais rápido. Então acabou que para o Naruto e o Sasuke conseguir poder era só dar um toque aí na mão de um deus, porque eles eram a reencarnação do filho dele. Eu vou dar um exemplo besta que o povo usava como meme antigamente, mas era tipo a Sakura se esforçou pra caralho pra aprender ninjutsu médico. Aí depois do Naruto ter dado o toque aí na mão do deus, pronto. Ele já salvou o Gai da morte. Ou talvez também o exemplo do Naruto ter se esforçado tanto e ter sido tão difícil para ele colocar o elemento vento no Rasengan para criar o Rasen Shuriken. Mas aí depois, na Quarta Grande Guerra Ninja, ele fez Rasengan de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é elemento. E até o Rasengan com o pé, se ele quiser, ele faz. E aí também a gente tem o Sasuke, que só por ele ter nascido Tira, ele já ganhou um Megazord roxo para ele batalhar. Ah, Kelly, mas para conseguir o Sharingan tem que ter sofrido. Tem um tanto de personagem que sofreu, mas só que em vez de despertar o Sharingan, despertou depressão. E o Susanoo dele era ansiedade. O que eu tô tentando dizer é como personagens igual o Rock Lee ia se destacar num cenário desse, onde todo mundo tá ganhando poder com estalo de dedo. Eu acho que eles tentaram arrumar essa narrativa colocando o Gai pra lutar contra o Madara. Mas uma opinião polêmica que eu tenho, eu acho que quem devia ter lutado contra o Madara devia ter sido o Lee. Não que o Gai não merecesse, mas é aquela coisa que eu disse no começo do vídeo, da gente ter empatia pelo personagem. A gente viu o Lee crescer, a gente viu o Lee evoluir, a gente viu o Lee perdendo lutas. E isso fez a gente criar empatia com ele. Se ele tivesse lutado contra o Madara e ser declarado ninja mais forte em questão de taijutsu, ia dar um desfecho muito bacana pro personagem. E também um desfecho muito bacana pro Gai também, porque o Gai iria estar vendo o aluno dele sendo reconhecido. De novo, eu não tô falando que o Gai não merecia, mas só que a gente criou mais um vínculo com o Lee. Então, ver o Gai lutando pode ter sido épico, mas não deu o mesmo sentimento que traria pra gente, eu acho, se fosse o Lee. Não sei se deu pra entender. Porque acabou que no final de Naruto, a lição que ficou pelo ponto de vista do Lee é que não adianta você se esforçar, porque uma hora ou outra pessoas que têm um dom herdado vão ficar mais fortes que você e você não vai ter como alcançar eles. Mas e vocês, o que vocês acharam? Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e falou!